Presidente, na verdade eu tenho 2, 3 assuntos e o tempo se torna curto nas explanações pessoais. Então eu resolvi usar a tribuna para explicar melhor em relação a esses assuntos. Eu estive por 10 dias fora por problemas de saúde e semana passada eu me deparei com o projeto 79. É o projeto que altera as calçadas do nosso município, para mais 4 anos. O que acontece? Novamente, esse projeto não prevê punição se não for feito. Então, eu vejo que nós estamos adiando um problema. Vou pedir vistas do projeto, já peço para os colegas que entendam a minha posição, porque eu não vejo de colocar nada em relação a esse projeto, pelo contrário, eu vejo de pedir ao Executivo que retire esse projeto. Não tem por que ter isso no Código de Obras. Porque em 4 anos nós não vamos conseguir, nós, que eu digo Executivo, construir todas as calçadas nas áreas verdes do nosso município e nem nas áreas que são referentes ao município. Se nós não pudermos construir, nós não podemos exigir dos outros. Então, e outra, se nós colocarmos uma emenda, poderia, primeiro passo que eu pensei em pôr uma emenda que colocasse uma punição. Nós não temos fiscalização suficiente para isso. O que adianta colocar uma emenda se nós não vamos conseguir? E aí nós vamos multar o presidente e não multar a Rosália. Começa aquela situação das pessoas não gostarem da situação. E semana passada foi mencionado, eu até gostaria que o secretário colocasse as fotos. Semana passada foi mencionado da calçada ali da Buarque. E eu fiquei bem triste, porque eu nasci aqui na cidade. Eu nasci na linha 12 e há 43, 44 anos atrás, eu fui morar exatamente ali na frente desse espaço que está sendo construído, a calçada de 1,5 m. O CURB do 90-50 da NBR, ela exige 1,5 m. Então, quer dizer, não precisa ir atrás de plano diretor, nem código de obras, o CURB está correto, e entre detonar, fazer um muro que não tem condições de fazer, e ter um lugar para as pessoas caminharem, que são mais de 40 anos que eu conheço esse espaço, que não tem local para caminhar. Vai ter uma calçada para as pessoas caminharem. Então, entre não ter e tu agregar um plano diretor de 2 ou 3 metros, sendo que ali tem 1,5 m, e as pessoas vão poder caminhar à direita, sentido bairro centro, ou à esquerda, sentido centro bairro, onde esse espaço não tinha. Vem de encontro a calçada para o cemitério, para o lado de cima, todo com calçada feita, sem esquecer ainda que por trás disso ainda tem uma grande doação que o município tem que agradecer. Então eu vejo que foi uma crítica mal colocada no meu ponto de vista. Por que eu estou dizendo para tirar essa alteração, esse projeto 79? Olha, áreas consolidadas, não adianta, não tem o que fazer. Nós temos calçadas ali de 60, 70, 30 centímetros, e aí? Então, assim, usa no plano diretor áreas novas, obrigação de calçada. Construiu, tem que fazer calçada. Áreas consolidadas, áreas já construídas, a pessoa vai fazendo de acordo como pode, assim como o município. Continua com o mesmo auxílio de pó de brita, exigindo, orientando, mas assim, obrigar, mais uma lei para quê? Uma lei que não vai ter fundamento porque não tem nem como cobrar. Então nós estamos diariamente criando leis e não estamos fazendo valer nem as que existem. Então eu peço como líder do governo que retire esse projeto. Não tem por que esse projeto ficar no plano diretor. Não é benéfico nem para o município, nem para o executivo e nem para os munícipes. Outra situação que eu queria colocar é em relação ao funcionalismo público. Como funcionária pública, eu defendo mais de 500 funcionários.
E nos últimos tempos nós tivemos assim N reclamações, N protocolos que a ficha do ponto não está funcionando direito. Então é preciso buscar um mecanismo mais moderno, ou que seja digital, ou que seja visão facial, mas enfim, que registre realmente que o funcionário entrou. Porque está acontecendo muitas situações que o ponto não registra, o funcionário está sendo descontado o dia, e tem que provar por A mais B com protocolo para não ser descontado, sendo que estava no local. É porque o relógio ponto não funcionou e você não fica com nada na mão, nenhum ticket, nenhum comprovante que você estava aí. Então, a partir do momento que a gente desconta, a gente tem que ver o outro lado. Tem empresas privadas aqui no município que nós sabemos que cada batida de ponto tu fica com um ticket na mão que vai comprovar o horário que você registrou o ponto. Então eu vejo que precisa ser melhorada essa situação, precisa ser buscado uma forma desse registro, ou então vamos retroceder, vamos voltar ao ponto antigo, que se pegava aquele cartão, botava lá, apertava e pelo menos no cartão aparecia a hora, o dia que tu entrou. E entrou errado, desconta, que é mais que direito de descontar do servidor. Mas não descontar por injustiça. Tem servidor que chegou para mim e me disse, eu bato ponto e registro com o celular. Não, peraí. Nós não estamos, eu acredito, numa situação assim. Outra situação que também gostaria de colocar para o executivo, não sei se, Denir, tu queres que eu termino. Outra situação que eu gostaria de colocar para o executivo é em relação às diárias. Fiz uma indicação hoje, e desde que eu trabalhava na saúde isso acontecia, a gente sempre tentou reverter isso e realmente eu não acho justo. Se o motorista foi a Porto Alegre, foi com paciente, ou ele foi levar funcionários, ou ele foi levar o prefeito, independente do que ele foi fazer, ele é responsável pelo veículo. A diária, o valor que tu recebe é a alimentação. A responsabilidade do veículo, você deve receber hora extra. Eles têm um horário estendido, então de 12 para meio-dia até a 1, essa 1h12, eu penso que eles precisam receber como hora extra. Até porque nem sempre eles almoçam de 12 para meio-dia a 1. Tem muitas situações que eles entregam pacientes e almoçam 1h30, às 2. Eles já recolheram pacientes, eles precisam ficar de olho no veículo, porque tem paciente ali. Então, quer dizer, eles poderiam estar que nem nós em casa, ou no restaurante, ou pagando contas, enfim, fazendo coisas particulares deles, e não, eles estão em prol do município, estão em prol do veículo. Então, eu acredito que o município vai ter o entendimento, sim, de pagar hora extra no horário de meio-dia, porque a diária só, no meu entendimento, só supre a alimentação. O vereador Denir me pediu a parte. Sim, vereadora Rosália. Quanto à situação do ponto e a situação das horas extras, eu não tenho como me manifestar, porque isso é uma questão do executivo, que trabalha lá, tem mais conhecimento dessa área, e é uma questão de administração. Então, aí, acho que eles têm que ver e buscar o melhor caminho para isso. Quanto às calçadas, eu discordo um pouco, vereadora Rosália, quanto a não dar um prazo para executar, porque se você não der, nós estamos aí com o município completando 60 anos de idade e no centro da cidade, Lindeiros não tem calçada. Então, se você não estipular, não der um prazo, é o que sempre se fala, se não tiver, não arder no bolso, ninguém cumpre a lei. Então, essa é a situação. Se não tiver um controle de velocidade, ninguém anda na velocidade. Todo mundo vai andar acima da velocidade. Eu entendo sim, e aprovamos em 2017 o Código de Obras que instituiu, a partir do início deste ano, a construção das calçadas. E eu entendo que tem que dar um prazo de limite, sim, para se fazer. Falei semana passada, numa colocação do vereador Ari, que quem tem que dar o exemplo é o munícipe, e não o município. De quem é o município? É da prefeitura?
Não, o município é das pessoas que moram aqui. E para se fazer as calçadas nos terrenos do município, precisa entrar dinheiro, precisa ter receita. Então, acho que nós, que somos munícipes, nós temos que dar o exemplo, nós temos que fazer na frente das nossas casas, vai fazendo. Aí o município vai fazendo conforme a sua receita, conforme vai conseguindo avançar. É assim que se constrói um município com qualidade de vida também nos passeios públicos. Essa é a minha opinião. Eu entendo, colega Denir, a tua opinião, mas o que eu quero deixar desde já bem claro é que esse projeto não prevê multa, então não vai ter benefício, não vai ter nada em troca. E quanto aos exemplos, eu acho que os exemplos são de todos os lados, do executivo, do legislativo e dos munícipes. O vereador Ari. Obrigado pela parte. Caros vereadores, é estarrecedor ver vereador aqui defendendo a desobediência das leis, principalmente municipais. É estarrecedor que se diga que o plano diretor não deve ser obedecido. Plano diretor é a lei máxima em relação às obras dentro do município. Aquela calçada em frente ao cemitério não está dentro do gabarito do plano diretor. Parabéns a quem doou tudo aquilo, mas não tira a responsabilidade da prefeitura fazer a sua parte dentro da lei. Eu não vejo que é só do munícipe. A prefeitura tem sim suas responsabilidades. Por quê? Porque naquilo que é de propriedade do município, a prefeitura é a responsável. E quanto ao projeto de calçada, por favor, quantos estão pedindo que se faça calçada? Não se pode permitir que as pessoas, crianças, idosos, andem no meio dos carros. Como é que nós vamos retirar um projeto desses? Já passaram-se 2 anos sem nenhum comunicado da prefeitura, ou praticamente zero, para que os munícipes obedecessem essa lei. E quanto, só mais um segundo, e quanto às multas, já tem um projeto meu, assinado já na secretaria, instituindo sim as multas. Precisamos disso, mas jamais retirar um projeto desse, porque a população está clamando para isso, a segurança está clamando para isso. Obrigado. Vereador Ari, quanto à população, quanto à segurança, eu sempre bati na mesma tecla. Precisamos sim, mas cabe a cada munícipe saber que precisa fazer. Um projeto sem prever multa não vai ser bom para ninguém. Eu nunca fui contra a construção de calçada, mas não esquecendo que áreas consolidadas, e isso envolve muitas pessoas que estão aqui, que têm calçada fora do tamanho, que não precisamos nem fazer nome. Por quê? Porque são áreas consolidadas que não tinham o que fazer. Tem casas que estão dentro da rua. Foi desmanchado? Não. A intenção é de fazer o melhor, mas não criar uma lei que não tem futuro. Uma lei que não vai funcionar se não tiver como prever uma multa. Se o vereador está colocando uma emenda, a lei novamente não vai funcionar, porque não temos fiscalização para isso. Mas o vereador Kirsch. Obrigado, Rosália. Primeiro, parabenizar pelo tema, que é bastante oportuno. Lembrando a todos os vereadores que ano passado, eu e o colega Valmor, encaminhamos aqui uma indicação ao Executivo, onde pedíamos para o Executivo alertar as pessoas que ainda não têm a calçada, via um aviso escrito, para que fizessem as suas calçadas, porque o prazo estava justamente acabando. Agora, se o Executivo realmente fez ou não, a gente não teve acesso a essa informação.
Mas deveria ter feito, porque a lei existia, o prazo existia, todos sabiam, e se não fez é uma pena. Mas, independente disso, eu também acho que o projeto tem que ficar na casa, mas poderia sim ser melhorado. Outro dia, conversando com um amigo meu e pensando no que poderia ser feito para tentar resolver o problema, ele me deu uma ideia bem interessante. Diz ele, por que vocês não pegam como ponto central a prefeitura e criam ano após ano um diâmetro, um raio ao redor da prefeitura? Se tu está a meio quilômetro da prefeitura, é no ano 1 que tem que fazer sua calçada. Tu está a 1 quilômetro no ano 2, está a 1,5 no ano 3, e assim é avançando. Como base a prefeitura de Barbosa, seja executivo, legislativo, munícipe, seja quem for. Pegar como base de meio ano e avançando a amplitude desse raio e cobrar efetivamente que se faça, e que se não fizer, infelizmente, que se notifique a pessoa para fazer. Né? E nos novos loteamentos, aí sim, além de cobrar o calçamento, acho que já deve se pensar em cobrar a calçada também, porque senão até um dia alguém construir naquele terreno, fica todos os demais vizinhos sem poder utilizar a calçada, porque depende da boa vontade de alguém querer construir lá. E a gente sabe que em Barbosa muitos compram para investimento. Mas parabéns pelo tema, Rosália. Vereador Douzan. Sim, boa noite, colegas vereadores, presidente. Rosália, obrigado pela parte, demais público que nos acompanha. Primeiramente, pelo meu conhecimento, eu sei que existe um artigo no Código Tributário que ele cita que se algum artigo da legislação municipal não prevê multa, tu pode utilizar aquele ponto X do Código Tributário, que são 100% do valor da URM, é uma multa baixinha, mas existiria a questão da multa. No meu primeiro ano aqui nessa casa, eu comentei e até fiz uma indicação que o Estatuto da Cidade diz que a cada 10 anos o município precisa rever plano diretor, código de obras e código de posturas, que inclusive foi comentado na semana passada. Não está sendo feito aqui nesse município, não está sendo respeitado esses 10 anos, e uma prova é que esse plano diretor está defasado. Ainda quando eu era servidor público, eu comentava que diversas calçadas, elas já estão consolidadas na metragem menor do que especifica o gabarito do plano diretor. E ainda naquela época eu citava que deveria ser revisto o plano diretor e que esses locais já deveriam constar no gabarito com a metragem que consta. E aí eu vou de encontro ao que o colega Ari comentou. De se parabenizar a empresa que doou todo aquele montante, mas o gabarito realmente está errado. E, na minha opinião, deve sim ser retirado essa questão da legislação de ser postergado, porque eu acho que já passou 2 anos. E se não tem fiscalização, eu sou uma pessoa que bateu muito nessa tecla, que deve ser contratado mais fiscais. E essa falta de contratação de fiscais, bem como a construção errada do Poder Executivo, demonstra, de certa forma, a ineficácia de parte do Poder Executivo nessas questões. Então, eu acredito que muita coisa precisa ser revista e muita coisa precisa ser avançada nessas questões de calçadas, mas eu concordo contigo que esse projeto deve ser retirado. Obrigado. Obrigado, vereador Fábio. Eu vou aproveitar o resto do tempo que eu tenho só para complementar. Fique bem claro que eu sou uma das que mais sempre cobraram calçadas para as pessoas ter o local para passar no nosso município. O que eu estou mencionando é que esse projeto não tem fundamento. É uma lei que não vai servir. Então, que melhore ela, se o vereador mencionou que fez uma emenda, o Denir mencionou alguma coisa, enfim, a opinião do Kirsch é bem importante, então que seja posto raio, né, cada ano um tanto, aí eu entendo. Por que eu estou colocando isso? Porque eu trabalho no executivo, eu sei as áreas de terra que o município tem. O município não tem como fazer isso da noite para o dia. O próprio vereador Denir mencionou que para fazer obra precisa de dinheiro. O dinheiro não verte, não é a umidade que verte. Não tem como fazer tudo isso. E como é que tu vai cobrar? Tu vai te multar tu mesmo? Então é por isso que eu estou falando desse projeto, que tem que melhorar o projeto. Ou que ele volte desta forma de abranger, da mesma forma dos containers. Os containers estão abrangendo uma área, né? Então que seja dessa forma que isso
O executivo consegue fazer, o munícipe consegue fazer. Agora, empurrar para mais 4 anos e sem multa nenhuma, vão me desculpar. Mas não vejo esse projeto, não vejo uma lei que 11 pessoas precisam discutir, uma lei que não vai ser benéfica para ninguém, nem para o executivo, nem para os munícipes. É isso, presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosália.